poderosos! Estamos hoje aqui com mais um episódio do Cê Pode Podcast. Você pode ser o que você quiser ser e gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores, que são eles: Origem Agronegócio, Sonho Imóveis Planejados, Uli Baby Cia, Vencer Alta Performance e Shopping do Sono. Estamos hoje aqui com o Matheus Goldoni, ele que tem 31 anos, é nascido aqui em Canarana, é produtor rural, delegado da ProSoja do Núcleo de Canarana, diretor do Sindicato Rural e coordenador de logística do Mato Grosso. E o hobby dele é pescar. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado. Bom, falando um pouco desse hobby aí, igual eu estava comentando com vocês, faz muito tempo que eu tento fazer esse hobby, mas às vezes que os compromissos não vai deixando. Mas assim, é uma coisa que eu gosto de fazer e muitas vezes a gente reclama um pouco dos compromissos, mas é o amor que a gente tem por ser agro, por ser produtor também, e de estar junto de entidades, né? Que isso engrandece a ajuda que você faz individualmente e para o próximo, né? Então, dentro da entidade, dentro dos compromissos e dentro do agro, para mim, se torna um hobby, né? Pescaria, claro que é um gosto, mas o hobby de estar trabalhando, de estar agregando para a agricultura de Canarana do estado do Mato Grosso é bem maior. Com certeza. Que bom, Matheus. Bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco, né? Nesse podcast. E você, origem de campo, como que surgiu o campo, ser produtor na sua vida? Eu sou nascido em Canarana, tenho um amor muito grande para cá. Meus pais são pioneiros, vieram para cá em 1974, na colonização, né? Então aqui a gente é cria daqui, gosto muito de Canarana, é onde fizemos as raízes, né? A minha família eu sou do meio, né? E geralmente eles falam que o do meio é o mais querido, né? Queria mandar um abraço pros meus irmãos e falar que eu acho que é... Que é verdade. A gente escuta tanta coisa, a gente fala que o do meio é o esquecido, que o mais velho é o preferido, depois o mais novo. A rapa do tacho, né? O mais novo é o mais mimado. Mas enfim, né? Tenho da minha família, eu sou formado em gestão ambiental, técnico agrícola também. Meu irmão é agrônomo, né? E minha irmã que é a mais velha, né? Também trabalha aqui. Todos nós somos nascidos aqui em Canarana, a gente tem um afeto muito grande por aqui, onde a gente aprendeu a viver e os costumes do agronegócio. A vida toda na fazenda, né? A partir do momento que a gente conseguiu ter umidade para começar a estudar, a gente já veio para a cidade, né? Igual eu falo, tenho muito orgulho de ser agro, dos meus pais, né? Tudo que eu sei, e eu costumo brincar também, se um dia eu ser metade do que meu pai foi, eu tô muito feliz na minha vida, porque teve uma garra muito grande quando chegou em Canarana, num sonho de produzir, numa garra, numa fé de ser produtor rural, que isso não é só um trabalho, isso também está no sangue, isso também está no espírito, e cada vez uma alegria mais de você conquistar as coisas com suor, com honestidade, né? E tá presenciando o que Canarana virou desde 1974, 75 até hoje. Então é um motivo de muito orgulho, eu amo muito essa cidade, viajo muito nas outras cidades. Muita gente costuma falar que Canarana não tem isso, não tem um shopping, não tem... Mas a partir do momento que você presencia uma cidade grande, que você vê o tanto que a vivência aqui é gostosa, o tanto que viver em Canarana... As riquezas nossas são diferentes, né? Exatamente, mobilidade urbana, o jeito de trabalhar, o jeito de viver, o acolhimento que tem uma cidade que é feita por gaúchos, né? Que foi colonizados por gaúchos. Agora tem muita gente vindo, mas tem uma raiz gaúcha em todos os lugares, né? Meu pai é catarinense, minha mãe é gaúcha, eu sou canaranense. E sotaque gaúcho. Um pouco de sotaque gaúcho. Eu acho que eu não tenho muito sotaque gaúcho, mas assim, é meio misturado, né? Sim. Mas gosto muito das tradições e tenho muito orgulho de ser o que eu sou e ter crescido no agro, né? E tá pertencendo hoje à ProSoja, essa grande instituição que representa hoje mais de 8 mil produtores no estado do Mato Grosso, mais de 12 milhões de hectares, né? A ProSoja é soberana hoje do lado do produtor, né? Hoje, se Mato Grosso fosse um país, seria o terceiro maior produtor do mundo, né? Hoje, desmembrando isso do Brasil, falando só o Mato Grosso virou um país, né? Então, hoje, um ataque que a gente vive a respeito da nossa agricultura vindo da União Europeia é gigantesco, né? Então, praticamente a gente passa 50% do nosso tempo se defendendo do que talvez fazendo a tarefa de casa. Mas, enfim, a gente é produtor, passou por momentos piores lá atrás e não é agora que isso aí vai desmotivar a gente de seguir, apesar do que vem aí, né? A questão de crise, a questão de logística nossa, né? Mas eu vou deixar vocês perguntar, senão daqui a pouco eu
falo sem parar. E aí daqui a pouco já é 2 horas e eu não paro de falar. Fica tranquilo. Então o agro vem de berço mesmo. O agro vem de berço. Me orgulho muito disso aí. É o que eu sei fazer. E eu acho que se teria que mudar do que era, acho que eu não saberia, sabe? Eu ficar dentro do escritório, ou talvez sem voltar, por exemplo, a gente viaja bastante, vai em reuniões, vai em assembleias, tudo, mas a gente não vê a hora de voltar para a fazenda, voltar aqui para a cidade para ver máquina, para ver um caminhão carregado e nunca deixar ter a oportunidade de estar junto ali no que te fez crescer, né? Sim. Você falando ali sobre a questão do Mato Grosso, né? Seria uma capital do agro, né? A gente hoje aqui no Mato Grosso é movido pelo agro. E a gente fica muito frustrado, né? Porque a gente não entende muito, vê falando da questão das chuvas, que está prejudicando e tudo. A gente vê que já está influenciando o comércio. A gente que tem comércio, a gente vê o pessoal falando, dá uma segurada, não vou comprar agora. A gente vê que influencia, o agro influencia em tudo. Você acha que a gente pode estar prestes a viver um momento complicado na economia do Mato Grosso, ou você acha que não? Olha, ser produtor o produtor tem muita fé, porque assim não depende só de você fazer a tarefa de casa, depende também do clima, depende também de que todo ano é um ano diferente. Sim. Já existe previsão, mas previsão ultimamente não tá aquelas coisas, não tá batendo. E o produtor depende de fazer a sua tarefa de casa e também depende de chuva e de sol. Sim. Muitas vezes condenam muito o produtor, que o produtor está reclamando muito, dá sol o produtor reclama, dá chuva o produtor reclama. Não é mentira também. Mas é o seguinte, a partir do momento que o produtor está colhendo, ele tem uma janela muito curta para exercer o que ele precisa fazer. Então, ao mesmo tempo que ele está colhendo, que ele precisa do sol para secar o grão, ele precisa da chuva para fazer nascer o milho. Entendeu? Então tá aquela coisa, ele está colhendo assim, é costume, é uma tradição que vem, praticamente, quem nunca viu falar que o gaúcho sempre tá falando uma coisa, tudo, mas é coração demais e muita emoção, né? Não é criticando, às vezes tem gente que reclama muito de barriga cheia e tem também gente que ocasiona. A gente está passando por um momento complicado na agricultura, um momento climático que vai ter uma quebra de safra muito grande. Tendo essa quebra de safra, a gente sabe que hoje o agro responde por 20% do PIB brasileiro. Então, isso é bilhões que deixa de circular na praça. Sim. É bilhões que vai refletir na prateleira do produtor, no petróleo que ele vai abastecer. É bilhões que vai refletir no cotidiano, né? Porque uma cidade que é movida do agro é uma coisa. Agora, um país inteiro que é movido no agro, não é só o Mato Grosso, mas Mato Grosso é gigante. Sim. Mas hoje a gente fala de um agro potencializado no Maranhão, a gente se fala em Mato Piba ali, que é Bahia, Piauí, que é um centro produtor muito grande, né? Temos um grande problema com logística também, que desagrega na questão do preço da soja. Então é uma luta diária. Então não é simplesmente chuva, não é simplesmente sol, não é simplesmente você trabalhar com um adubo certo, com uma semente certa. É simplesmente você juntar tudo isso aí, ter um jogo de cintura muito grande. Ter opiniões, ter uma assessoria e principalmente fazer escolha. E hoje em dia a grande pergunta é quanto que custa o risco para o produtor rural? Quanto que custa você arriscar? Entendeu? Então, dentro desses fatores, existe um legado muito grande em ser produtor, que apesar de tudo isso, ele tem sempre uma fé que, não, outro ano vai melhorar. Não, esse ano foi sol, mas ano que vem vai chover melhor e a gente vai se superar. Não, ano passado não foi bom, mas o milho esse ano vai aumentar de preço. E ano após ano o produtor vem lutando, vem crescendo, vem caindo, vem superando. Igual eu falo, momentos bons passam, né? Geralmente passam bem rápido, são né? Os que mais passam, né? É igual dinheiro na conta da gente, quando você vê já... né? Isso só vai assim. Só vai assim, né? E aí o produtor tá firme e forte, passando por mais um ano e eu creio que esse ano vai passar e o produtor vai superar isso aí também. É uma mensagem que a gente leva sempre por onde passa do Sindicato Rural, que é um braço do produtor rural. Para quem não sabe, o sindicato é feito de produtores e nada ali é remunerado, né? Então tem a diretoria, tem tesoureiro, que a gente deixa muitas vezes de fazer as nossas coisas para ser um bem comum. Que isso aí também exalta o nosso jeito de ser e acho que agrega também, porque o que seria da gente se a gente pensasse só na gente, exatamente, né? Então a gente é produtor, é diretor, na ProSoja também todos os cargos de diretor, administrativo, financeiro, todos os cargos. Claro que a gente tem um corpo de funcionários lá dentro, né? De colaborador.
mas todos os cargos mais importantes, desde todas as entidades, da ProSoja, da Abramilho, do Sindicato Rural, todos esses cargos a gente deixa nossas casas muitas vezes, vai em reunião para tentar tratar de um assunto comum. E aquela coisa, né? É acreditado que nem sempre, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Quem dirá a gente, né? A gente vê também que você falou da seca, né? Mas a gente sabe que foi a questão do El Niño ali, que Sul choveu muito, então se perdeu muito no Sul, se perdeu muito no Mato Grosso, né? A gente sabe que é um ano difícil, mas é igual você falou, né? O produtor, ele trabalha na fé. Eu já escutei isso de outros podcasts, outras pessoas falando, que o produtor, ele planta ali sem saber o que ele vai colher, como que vai ser. E a gente vê que o preço também, né? Tá? O preço exatamente. mais baixo. Então a gente escuta muito produtor reclamando e a gente fala assim, muitas vezes a gente escuta quem não sabe o real, o que vão colher ali, como que vai ser toda essa logística, falando, mas é porque reclamam demais, mas a gente vem de uns 2 anos, 3 anos aí, se eu não me engano, de uma outra realidade para esse ano totalmente diferente, né? A agricultura nem sempre depende só do produtor rural, isso depende de exportação, depende do preço, depende das guerras que está tendo, depende do fluxo de armazenagem. Hoje, por exemplo, dados, o Mato Grosso muito se compara como o celeiro do mundo. O celeiro do mundo é onde você pode guardar suas coisas para depois. O Mato Grosso consegue guardar somente 45% do que ele produz. Aí você imagina o tanto, e dentro desses 45% que a gente produz, 15% está sobre o domínio do produtor, o restante está dentro de domínio de trades, né? Então o que baseia o preço do produtor hoje que vai vender o seu grão são as trades, né? Então o produtor fica vulnerável a preços das commodities que são movimentadas, porque todas as trades são multinacionais, são holandesas, são americanas, entendeu? São chinesas. Então dentro disso é um parâmetro do que o produtor vai basear o seu preço. Tem a safra da Argentina também, que afeta o nosso preço aqui, tem a safra dos Estados Unidos que afeta o nosso preço aqui. Então é o produtor fazendo a tarefa de dentro de casa, é com o olho na Argentina, é com o pensamento nos relatórios da USDA que sai nos Estados Unidos. Então tudo isso está relacionado. É do produtor fazer uma estratégia boa do que tem na mão hoje, só que muitas das vezes a própria legislação do nosso país inibe dessa transformação nossa de ser produtores para armazenadores, né? Inclusive subsídios, a ProSoja lançou uma campanha de subsídio à armazenagem, acabou que foi troca de governo, não deu certo, houve corte de financiamentos. Então a ProSoja está sempre procurando um braço para o apoio ao produtor. Dentro da ProSoja existe uma comissão de logística, que é a comissão que eu faço parte, que monitora todas as rodovias, hidrovias e ferrovias do país. Até essa semana passada agora, eu estava em São Paulo numa feira que chamava Intermodal. Lá é a maior feira da América Latina de modalidades de transportes, né? Então tem todos os portos lá, tinha portos de Portugal, da Venezuela, da Bolívia, tinha estação ferroviária, tinha umas coisas muito interessantes que a ProSoja busca, traz para o produtor, traz para os diretores para poder fomentar dentro do estado a melhor maneira que o produtor tem para se desenvolver. Porque hoje você produz o grão está ali, você tem que tirar o grão. Para você tirar o grão, você tem que colher. Então você tem que fazer uma escolha de você conseguir comprar um petróleo, você tem que saber a máquina certa que você vai usar, você tem que fazer uma conta de frete, para que tudo isso desagrega o grão. O grão começa, por exemplo, hoje se você vê, o grão no porto está R$120, né? Hoje aqui em Canarana para comprar, para ser comercializado, vai estar em torno de seus R$95. Aí tem mais FETAB 1, FETAB 2, Fundo Rural, Iagro, né? Aquele montante de coisa que vai desagregando o valor no grão. E um dos grandes gargalos hoje da agricultura é a mobilidade, é o transporte. Para você ver, China conseguiu fazer em menos de 5 anos mais de 33 mil quilômetros de ferrovia. E o Brasil em 30 anos não conseguiu fazer 3 mil, entendeu? Mas é absurdamente a potencialidade do grão que a gente tem aqui e da quantidade que a gente consegue produzir e fazer, mas muitas vezes a não transportar, muitas vezes a não conseguir guardar, a estar vulnerável, mas se eu não conseguir mandar para o Paranaguá, porque assim, dentro do Mato Grosso tem uma linha tênue que um tanto de Lucas do Rio Verde para baixo levamos para o Arco Sul, que é os portos de Santo e Paranaguá, e para cima vai para o Arco Norte, que é Miritituba, né? Então dentro daí
temos que ter ferrovias, temos que ter rodovias boas. Então, isso é um trabalho de formiguinha que começa devagar, né? Mas que cada ano após ano pega o produtor num certo despreparo, porque se não tiver um pouco capitalizado, pena nesses descontos na hora que for mandar. Até a gente começou no assunto, eu já passei para outra, já pulei para outra. Pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Não, pode falar. Falaram que era só 3 horas, né, de entrevista aqui, então a gente tem tempo. A gente faz parte 1 e parte 2, não tem problema não. 3. Hoje, Matheus, o agro sofre muito ataque na multimídia, né, na internet. Eu vejo que as pessoas, principalmente cidade grande, às vezes não conhecem. A gente que convive, para nós é normal. Mas para quem é de fora, às vezes não sabe de onde que vem a picanha, que até no produto de cabelo tem soja, né? Exato. E o pessoal ataca muito. Você acha que o que tá faltando para as pessoas estar tão desinformadas do agro desse jeito? Olha, por muito tempo o agro comunicou, como diz o presidente do sindicato, Alex Vich, o agro comunicava de tu para tu, ele fala. Que assim, a gente comunicava pra gente mesmo. No domingo de manhã, no canal rural que só o produtor assiste. Então, era produtor falando pro próprio produtor. Né? Então, muito se mudou na mídia, até dentro da ProSoja, dentro da FAMATO, que é a federação, dentro das outras entidades, a Crimate, Abramilho, AMPA, que é algodão, dentro das outras. O jeito de comunicar, o jeito de se defender. A ProSoja faz 2 anos que tem um projeto junto com o Pânico, né? Que teve uma crítica muito grande, falou, mas por que a ProSoja vai falar produtor no Pânico, um programa jovem, um programa que tá o Emílio, um programa que, né, que logo no começo do Pânico tinha bastante coisa. Sim. Era o que atraía a atenção, que a grande sacada é você atrair a atenção. Então, a ProSoja fez esse programa junto com o Pânico para transmitir para os jovens, está dando uma visualização muito grande, porque realmente o que está acontecendo no campo a gente está passando para aquelas pessoas. Muitas vezes elas não falavam, não era por querer, era por falta de informação. Isso. Né? Então, e aí, como a internet hoje é muito ampla, uma informação errada que é colocada ali dentro, ela como é que fala? Fake news. Explode muito né? rápido, porque você vê, hoje você entra no Instagram da ProSoja, tem, vamos dizer, 10 mil seguidores, 20 mil. Aí você entra dentro de eu não sei se eu posso falar nome aqui, se é livre, mas você entra dentro de um Lucas Neto da vida, tem milhões. E aquele cara só fala besteira. Eu vi até um podcast que o rapaz falava assim, uma cantora que nunca colocou um pé na bosta, fala uma informação errada, os fãs dela tudo acreditam nisso e acha que o agro é Esse que é o problema. Às vezes sai alguém do Big Brother lá, influenciado por um lobby que está contra a política, tá contra a agricultura, porque é o seguinte, muitas vezes um grande patrocínio é que tem um alcance mais longo. Se é do interesse daquela pessoa falar aquilo ali, mesmo se seja besteira ou não, tem fins lucrativos por trás. Sim. Entendeu? Então você pega um influencer hoje, que para ele não vai mudar nada a questão do agro, mas ele esquece que está dentro de um país que é movido e referência mundial no que faz, no agronegócio, desde a criação, desde fruta. Eu também faço parte da Abrafrutas, que eu sou produtor de melancia, acho que todo mundo conhece aí. Eu planto melancia também, planto soja, planto gergelim, planto milho, a gente vai manejando aí, mas eu tenho uma área considerável de melancia que a gente faz todo ano, até o Altemar conhece, muita gente aqui da Canarana conhece, que a gente costuma colher no mês de agosto, né? Tá, mas eu vou passar, só queria dizer dessa questão da fruta também, né? Então, isso não tá só dentro da agricultura, tá dentro da fruticultura, tá dentro da pecuária, tá dentro da... Não sei se vocês lembram aquela vez que a Anitta falou que o peido da vaca tava fazendo. Sim. Sabe, é uma coisa que absurda, que a gente que tá aqui dentro do agro, a gente olha e fala, meu Deus, mas isso é um absurdo. Mas quem tá fora, lá em São Paulo, não tem ideia. Acredita, né? Acredita. Esses dias conversando com o Uber lá, né, perguntando se ele sabia o que era um pé de soja, um pé de milho. Se você chegar hoje em São Paulo, né, não tô falando em geral, né, então um comentário. Sim. Mas se você falar que existe hoje um pé de sagu, eles vão acreditar que existe um pé de sagu, entendeu? Por mais que possa ter gente aqui que não sabe, né? Demais, né? Entendeu? Que pode ser que faça isso. Mas é uma crítica construtiva, ninguém é obrigado a saber tudo. Do mesmo jeito que às vezes eu vou para São Paulo, não sei de muitas coisas lá e me sinto muito leigo, mas é uma crítica que assim, que é pra gente ligar, pra gente saber
aonde a gente está indo e até onde a gente consegue alcançar, né? O produtor rural hoje muitas vezes pode ser criticado, mas critica também. Não estou falando que o produtor rural é um santo, sim, ou que o produtor rural está fazendo tudo certo. Dentro de todo meio ali existe pessoas boas, pessoas ruins. Dentro da produtividade rural existem produtores também que podem fazer alguma coisa errada. Isso não pode ser considerado o geral, né? A gente não pode ser hipócrita de falar que dentro da agricultura somos 100%, tudo perfeito, né? Tudo perfeito, né? A gente tá procurando melhorar. Muitas vezes acontece coisas que não é por querer que o produtor, entendeu? Mas o que eu acho, a questão principal de estudo é o ataque. É a forma como eles atacam. Porque, por exemplo, eu assisti um documentário há pouco tempo na Netflix sobre alimentação. Uhum. Né? Foi feito lá nos Estados Unidos e tal. E assim, até metade do documentário, tudo legal e tal. Uhum. Quando chegou no ataque. Aí, o Brasil isso, o Brasil desmata, o Brasil tá desmatando a Amazônia, tá acabando com a Amazônia. Lógico, igual você falou. Não é que está tudo certo. Mas também você colocar um dos maiores... Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, né? Uhum. Você colocar o Brasil como um vilão da história é bem complicado também, porque daí já vem essa cultura de fora. Aí a gente pega esses influencers. Então, assim, o agro ele sofre um ataque muito grande. Sofre. Isso é tudo viés político. Você pode ver, hoje a Amazônia está queimando muito mais do que era o Bolsonaro. E cadê aquela galera que estava lá? Cadê aquela Greta que estava falando mal? Entendeu? Então, tudo isso é pressão política, principalmente da União Europeia. Por quê? Por conta do grão e do potencial produtivo e financeiro que é o Brasil. Então, muitas vezes se falam tanta besteira lá, caindo de novo no método de explicar, que tem, vamos dizer, canais que tem uma abrangência muito maior, né, que influenciam jovens, né, na escola e levam lá a produção. Isso até muitas vezes dentro das faculdades brasileiras existe uma doutrinação contra o agronegócio, que é uma coisa absurda, isso aí. Só que existe os dois lados dentro do país, existe a esquerda e a direita, isso sempre vai existir. E é aquele ditado, vai escutar mais o lado que gritar mais alto, né, entendeu? Então a ProSoja tem que se defender, o sindicato, o produtor, tá aí para falar a verdade. Só que muitas vezes o alcance nosso é desproporcional do alcance de uma coisa que seria interessante para um jovem. O jovem não ia acordar no domingo 7 horas da manhã para ver Globo Rural, né? Mas só que tem outros produtores que ainda acham que mas você tá se gastando muito dinheiro na divulgação em um programa que que está atingindo jovens de tal idade, porque os jovens muitas vezes não têm a cabeça formada e acreditam no que quer. É um trabalho lento, é um trabalho que assim, a gente começou faz pouco tempo. Diferente de uma mídia, dessas redes nacionais aí, que eu não vou citar o nome também, que eu tenho vontade, que todo mundo já sabe. De professores, doutrinando alunos. De doutrinação, que o agro é isso, que o agro é isso. Aí por último, nessa mesma emissora, teve documentário, quem não lembra daquela propaganda que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Uhum. De certa forma, prejudicou um pouco o produtor, que passou uma certa visão que todo o agronegócio tem muito dinheiro. Hoje, por exemplo, dentro de Canarana, a maioria dos produtores é de 0 a 500 hectares. Muitas vezes a realidade nossa não é, por exemplo, quando você vê na TV 50 colheitadeiras colhendo, né? Tudo aqueles caminhão, drone, helicóptero e Dodge Ram, não é. A realidade do agro brasileiro não é isso. Dentro dos 8 mil produtores, tem produtores pequenos. Eu sou produtor pequeno, minha família trabalha, eu trabalho no agro, e dentro de muitos outros produtores que muitas vezes você vê e fala, nossa, que lá deve ter 50 funcionários. E não é. É ele, o filho, a esposa, né? Até parabenizar, sexta-feira agora, dia 8, teve uma dia das mulheres, né, no Sindicato Rural, teve uma presença maciça das mulheres, que a mulher hoje é o alicerce do homem, né, o que seria do homem sem a mulher ali freando, segurando, liberando, né, a minha mãe, eu vejo isso por lá em casa, né, então, dentro de casa a gente tem o produtor, tem uma aliada, uma esposa que ajuda muito, que agrega muito no campo, né, o sindicato foi uma presença muito grande. Eu queria que essa presença dos homens, né, fosse igual das mulheres. Lá muitas vezes a gente faz evento, o produtor, mas eu tô cansado, porque assim, eu também tenho um ditado que tem muito leão de zap, porque você chega em casa, toma um banho, deita no sofá, abre o grupo e você é rei ali, você fala o que atrás você quer, você resolve o problema do mundo, você resolve o problema da fome, você resolve o problema da logística, mas cada vez menos o pessoal
está presente ou está disposto a fazer. Muitas vezes, eu vou estar lá do seu lado, eu vou fazer, vamos viajar junto, porque é difícil você largar o seu negócio para lutar com a causa comum, porque você vai ser criticado, você vai ser, né? Muitas vezes a gente não pode entrar num negócio querendo ser aplaudido o tempo todo. Mas se dentro de si você pensar que está fazendo a sua parte, você sendo criticado ou não, você está de consciência limpa, né? Já dorme mais tranquilo, né? Já coloca a cabeça no Exato. travesseiro. E a União Europeia quer, até esse dia teve um vídeo que repercutiu muito, que é de um amigo meu que é presidente do sindicato de Sinop, o Nilson Redivo, não sei se vocês viram, apareceu em todas as mídias dele educando um francês que estava falando a respeito da nossa preservação. Que moral que a União Europeia, que os Estados Unidos, que a França tem para falar do agro brasileiro. Então, praticamente 70% das nascentes mais preservadas estão dentro das propriedades rurais, que é o que o produtor paga, o produtor paga caro para preservar. Tudo que acontece é nas costas do produtor. A gente não recebe por carbono, que é uma que está hoje na mídia muito, a questão do sequestro de carbono, que o produtor tem que energia verde, etc, etc. Em todos os outros países são subsidiados áreas de preservação, Alemanha, União Europeia, é dado para o produtor um recurso para ele preservar aquilo ali. E aqui do Brasil não, as leis mais rigorosas do mundo estão aqui dentro. Além de termos essas leis, a gente tem a moratória da soja que está chegando agora. Para quem não sabe a moratória da soja, só um pouco para você ficar indignado como produtor, que muitas vezes fala, o produtor tá muito indignado do que está acontecendo. Hoje, dentro das propriedades rurais, tinha uma legislação antes de 2008 que falava que a gente poderia explorar 80% das áreas nossas. Sim. E 20% de áreas preservadas. Depois, claro que estava na lei hoje, né? Depois disso, o produtor não podia mais. Podia ter a sua propriedade, vamos dar um exemplo de 100 hectares. Podia explorar 20 e ter 80% dela fechado só. Só 20% que plantado e 80% em reserva. Isso pouca gente sabe. A gente ia ter uma área de 100 hectares com 80 hectares fechado de mata, preservado, a gente pagando por aquilo, né, não recebendo nada de volta e ainda ser penalizado, né, porque a gente está desmatando. Sendo que o que foi plantado de áreas no Brasil ultimamente foi sem ter derrubado um pé de árvore. Era só o que estava aberto antes dessa legislação. Beleza. Em cima disso, vem a moratória da soja, da Biov, que é a Biov é uma organização, né, que vamos botar entre aspas simples. Se eu for explicar isso, nós vamos ficar de segundo de preservação e movimento de movimentos contra. Como é que eu posso falar? ICMBio, etc, etc. Até eu queria puxar um gancho agora da Chapada dos Guimarães, que aquilo ali é um absurdo. É uma queixa. Eu não sou cuiabano, mas eu passo muito ali, viu? Espero que um dia veja. Que não é uma vergonha. Sempre existiu aquela estrada ali, a rodovia ali. Aí agora tá desmoronando lá, né? Cara, é só tirar, cortar, seguir uma coisa simples, mas tudo que é simples no Brasil é terrível. Porque tem um monte de ONG que não pode abalar a estrutura lá, porque se vibrar a montanha vai... Gente, isso é um absurdo. Aí, esses dias eu fui lá, a gente ficou mais de 5 horas na fila parado lá, de uma coisa que é simples de se resolver dentro do estado do Mato Grosso, mas é por causa de lei ambiental, de ONG, principalmente americana, que está dando pitaco aqui no Brasil, né, que até então, quando o antigo governo tentou cortar isso aí, mas o viés econômico-político dos outros estados, que não tem mais nada a ser preservado dentro dele, estão injetando dinheiro aqui para inibir. Isso não é preservação, isso é falácia, entendeu? Então, quando um francês fala que temos que preservar a Amazônia, temos que preservar isso, para vocês verem, ficam falando o que a gente precisa fazer dentro aqui. Você pode ver essa última briga, já vou mudar isso de novo. Essa última briga ali do petróleo lá na Guiana, né? Que os franceses estão falando sobre combustível verde, carros elétricos, tudo. A empresa francesa que vai lá tirar o petróleo, né? Entendeu? Então isso é uma hipocrisia. Quando você procura de fundo e vê realmente o que está acontecendo, eles estão falando uma coisa, mas por baixo dos panos estão fazendo outra. Eles pegam uma mídia muito grande, falam por cima o que estão fazendo, que é tudo bonito, que é carro elétrico, que é sequestro de carbono, tudo, mas embaixo existe um lado obscuro. Eu gosto muito de ver um documentário que chama Brasil Paralelo, não sei se você conhece, que tudo tem um lado obscuro. Então fala geralmente esse dia eu estava falando sobre
o Virgulino, como é que era o cangaceiro lá, que é lá do... como é que é? Virgulino era o nome dele, Lampião, né? Nossa, que o Lampião foi um herói, que o Lampião, mas chega a ser ridículo. A partir do momento que você vê o que ele foi, né? Igual muitas vezes eu vejo hoje pessoas com a camisa do Che Guevara, né? Nossa, o Che Guevara que foi gente, vão saber um pouco da história, né? Do que foi. Tudo isso é mídia, do mesmo jeito que acontece dentro do agro, é uma doutrinação que teve de quem foi o Che Guevara, que foi um salvador. Mesma coisa que esses dias também eu estava vendo que ele falou do Paulo Freire, do educador Paulo Freire, que é o patrônomo da educação. Procurem saber quem foi Paulo Freire, né? A história real. A história real, porque eu, como produtor, eu podia só falar que a gente era herói, que o produtor é herói, que o produtor tá carregando o país nas costas. Mas com que moral eu vou falar isso de um amigo meu que hoje tá, vamos dizer, que é pedreiro, hoje tá ali batendo a massa, tá ganhando a vida, né, da faxineira, também do motorista de ônibus. Seria injusto eu falar que nós estamos carregando o Brasil nas costas, e eles também estão. Aí já pensou, isso eu tô sendo hipócrita com os meus próprios irmãos, entendeu? De falar, não, é devido ao agro que você está trabalhando, é devido, então isso não é justo. Todos aqui estamos para trabalhar, todos somos honestos, como é que eu posso falar? Cada emprego tem o seu valor, né? Sendo produtor de grão, sendo pedreiro, sendo motorista, porque a gente depende de todos eles. O que seria eu sem o caixa do mercado, né? Mas tem o produtor que produz alimento. Produzimos alimento, mas a soja que sai de lá não dá para você pegar e comer. A gente depende de indústria, depende de esmagamento, né? Depende de tudo. Processo, então tem um processo gigantesco. Eu até me perdi do que eu estava falando. Eu puxei o gancho da Guiana, das ONGs. A questão das ONGs ali é uma coisa que a gente vê assim, por muito tempo a gente, como você entrou no lado das ONGs aí, eu vou por esse lado também, que as ONGs vêm pro Brasil para ajudar os indígenas e defende os indígenas e tal. Vamos estudar a fundo o que eles fizeram com os índios deles lá, né? Exatamente. Aí, assim, e outra, hoje os indígenas que têm rede social, que estão em redes sociais, eles mesmos falam a verdade. Quantos estão lá dentro agora defendendo que é verdade? Olha, as ONGs não nos ajudam, as ONGs, o real das ONGs não é isso. A gente não precisa de tudo isso de terra, a gente não tem como produzir. Vamos tirar as terras dos produtores e vamos entregar para eles. Eles pra mesmos quê? Pra quê? Eles não... Exatamente, a gente tem um exemplo dentro de casa e dá um 58 do trajeto, vão modificar um 58 porque estão falando que os indígenas, outra coisa, eles colocam o próprio povo indígena contra o produtor. Isso não é verdade, não existe guerra nenhuma entre produtor e indígena, cada um tem a sua propriedade, cada um tem direito à sua área, tem a questão também da pressão tem a moratória da soja que eu expliquei aí, tem também a questão da demarcação das áreas indígenas, né? Querem demarcação de terra indígena, mas não é porque o índio não tem o seu direito de terra, o produtor não está contra isso. A questão da demarcação de área indígena em si é uma questão de travamento dentro do agro brasileiro, porque a quantidade de terra por índio que tem é exorbitante, é gigantesca, mas o assistencialismo não existe. Não existe um assistencialismo dentro da aldeia com uma qualidade de vida melhor, com estudo de qualidade. Não ensinam eles a usar a terra, né? Exatamente. Quantas vezes eu já vi eles, eu acompanho eles falando, a gente quer aprender a trabalhar, eu não vejo nenhum nada disso, uma politicagem disso, né? E muitas vezes a Prefeitura de Canaã, esses dias estava vendo um vídeo, né, até o secretário estava falando, o Cleito, secretário de Agricultura, eles lá ensinando a plantar, isso que tem que fazer. Sim. Mas muitas vezes eles têm a boa vontade de ir lá ensinar a fazer tudo, mas a ONG vem e não deixa. Aí você, mas a prefeitura não está fazendo nada, o governo não está fazendo nada, mas por trás disso aí, de muitas ONGs financiadas praticamente pelo exterior, praticamente 90%, que estão dando opinião que tem que ser feito aqui. Não, vamos deixar eles quietos ali, porque vamos transformar isso num assistencialismo, para eles depender da gente. É uma doutrinação também do governo atual, né? Entendeu? Então, isso tem muito viés político por trás, tem muito lobby econômico por trás disso aí, tem poucas pessoas interessadas comandando muitas pessoas, né? Tem poucos políticos que conseguem manipular talvez uma mídia, direcionando o que tem que ser feito, que aquele que está feito está certo, né? Então tem essa demarcação das áreas indígenas. Também outra coisa,
A questão do zoneamento também, queriam transformar o nosso, aqui a região do Cocalinho e extinguir cidades inteiras com terras alagadas. Isso não tinha pé nem cabeça. É um estudo de meia dúzia que acha que isso aqui é Pantanal. Isso é área alagada, não tem nada a ver com Pantanal. Ia deixar de produzir gado, ia deixar de produzir lavouras de soja. Cidades como Santa Terezinha, Santo Antônio, era exorbitante, praticamente Cocalinho ia deixar de existir. Entendeu? Por que isso? Quem está por trás? Qual que é o interesse de inibir o crescimento, sendo que a população está aumentando, está precisando de alimento, as coisas já estão difíceis, né? O agro gera emprego, gera riqueza. E por quê? Parece que a gente está indo pelo caminho ao contrário quando a gente se trata de falar de mídia, de produção agrícola, porque um tanto puxa falando uma coisa que não existe e outro tanto que só quer trabalhar. O produtor só quer trabalhar, porque a gente já tem leis rigorosas, a gente já tem juros abusivos, a gente já tem uma exploração gigantesca em todo lado que você vai, querendo morder um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e a gente está seguindo firme e forte. E o que menos a gente precisa hoje é de alguém que não tem informação e que critica o agro, né? Esse é o grande problema. Entendeu? Então, o agro podia tá fazendo muito mais do que está fazendo. Claro, mas a gente passa 50% do que a gente está fazendo se defendendo, né? Se defendendo de gente que não tem a mínima noção do que a gente passa dentro das propriedades. Isso que tá acontecendo. Né? É igual você falou no começo, né? O lado obscuro das coisas. O lado né? obscuro das coisas. É meia dúzia de gente falando umas coisas que não está acontecendo dentro das propriedades, né? E que não procuram saber o outro lado da moeda. Aí né? Normalmente as pessoas têm uma grande influência e vira tudo essa... Aí ficam repassando as coisas sem nem saber se realmente... E quem tem, às vezes, uma grande influência, vive daquilo. E o produtor não. Além de produzir, ele tem que cuidar da família, ele tem que se defender, ele tem que ajudar a entidade. Porque, muitas vezes, se você não fazer parte disso aí, outra pessoa que talvez tenha um princípio totalmente diferente do seu vai fazer parte. Sim. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que ter medo de muitas vezes, quem quer muito entrar ali dentro para o que é político, ou que tem pensamentos de se beneficiar em cima disso aí, pode estar prejudicando uma classe comum. Sim. Então tem que ser imparcial, tem que ter muito respeito, tem que cuidar muito o que fala, porque a gente está aqui para agregar, não para prejudicar. E qualquer coisa hoje que sai na mídia, eu acho que assim, eu já falei umas coisas aqui que eu posso sair na mídia, mas assim, a gente não tem que ter medo de falar, porque quando mexe com a agricultura é a mesma coisa que mexe quando você tem um filho. Você vai defender. Sim. É disso que a gente sobrevive, é disso que a gente tem debaixo das unhas, que é a terra, é disso que a gente aprendeu a viver e tem orgulho de ser. Então, a partir do momento que mexe, que prejudica, que fala uma coisa que não é verdade, a gente vai se defender. Até, puxando outro gancho também, a questão ambiental. Temos agora, a ProSoja fez uma campanha de Guardiões das Águas, né? Dentro da ProSoja existem várias comissões. Logística, política agrícola, defesa agrícola e sustentabilidade. E dentro dessas comissões tem produtores, tem colaboradores, etc. E uma dos grandes movimentos nossos foi na garrafinha de água que a gente tem. Para quem não sabe, só olhar a garrafinha eu vou fazer um marketing, pode fazer um marketing? Pode sim. Na garrafinha da Puríssima, que tem lá o selo da ProSoja, do Guardiões das Águas, para ver o tanto que a água de dentro das propriedades é uma água preservada, são áreas de nascentes preservadíssimas, né? Que hoje falando em grandes metrópoles, vamos falar do Rio Tietê aqui, né? Para começar, alguém vai falar do Rio Tietê, vai comparar dentro de uma propriedade rural, que tem muito se fala em veneno. Quem já não... vamos passar veneno, né? Outra palavra que a gente tem que começar a tirar essa questão do veneno são defensivos agrícolas e nem o agrotóxico. Quase que eu falei sem querer. Porque o agrotóxico... O agrotóxico, isso aí também é uma palavra tão pesada que isso aí tudo assimila. Tóxico, tudo é tóxico. Tóxico é veneno. Veneno mata rato, mata alguém, toma veneno, morre. Entendeu? Os defensivos nada são mais que remédios. Né? Remédios que muitas vezes são mais patenteados e mais seguros e que têm mais garantias do que muitos que estão nas farmácias. Né? E muitos remédios que estão na farmácia são das mesmas fabricantes dos defensivos agrícolas, da Bayer, da Basf, Merchan, falando de novo, né? Mas assim, o que tá presente, mas assim, todo mundo sabe, hoje você pega uma caixinha de veneno, de produto, tá escrito isso, tem. Entendeu? Então, tem um preconceito, o veneno, o jeito de se falar também agrega muito, então, o que a gente aplica na soja, nada mais que são protetores, são muitas vezes defensivos que ajudam o melhoramento,
Quem nunca viu falar muitas vezes de produtos orgânicos? Produtos orgânicos. O produto orgânico. Beleza, existe o produto orgânico. Mas existe uma falácia por trás dos produtos orgânicos que talvez muita gente não sabe. Que não tem nada de orgânico ali. Entendeu? Hoje na semente já vem tecnologias que tem defensivo. Eu não estou falando que tem veneno. Eu estou falando que existe maneiras de cultivos diferentes dentro de alimentos que eles falam orgânico, que existem os defensivos. Porque hoje você pega uma lagarta, se você deixar uma lagarta no pé de alface, ela acaba com o pé de alface, a não ser que você vai lá matar ela com a pinça. Né? Até tem uma fala do Galvão, que foi ex-presidente da ProSoja Mato Grosso, ele está na ProSoja Brasil, que ele fala muito também de orgânico. De orgânico, muitas vezes a gente está comendo uma coisa que a gente não sabe. Fala assim, eu estou comendo um alimento orgânico suspeito. Não, ele não é suspeito. Esse aí é suspeito que você está comendo, não é aquele que a gente está produzindo lá. Né? Então, existe falácias aí que... e não existe, você pode comer isso dentro de uma melancia. Um dia me pediu, o cara comprou a melancia. Vou puxar ao lado da melancia. Você pode comprar a melancia minha que não tem veneno. Né? Eu lembrei até de uma piada, não sei se vocês lembram, de uma piada que fala assim, eu sou péssimo. Tinha uma lavoura de melancia, o pessoal tava roubando muita melancia, e o cara foi lá e colocou uma plaquinha escrita assim, não pegue melancia, tem uma melancia envenenada, entre essas, né? Aí o cara indignado foi lá e botou outra plaquinha embaixo, bom, agora tem duas. E aí pronto, ele teve que extinguir a lavoura, que ele não sabia qual que tava, né? Então, mas era pra ser mais engraçada a piada. Não, a gente vai rir aqui pra ajudar. E aí perguntaram, mas essa melancia sua vai veneno? Mas que tipo de veneno você está falando? Não, aqueles venenos que matam os insetos, que matam não sei o quê. Uma curiosidade. Muita gente fala assim, você vai passar um defensivo que vai matar a lagarta. Você sabe como o defensivo mata a lagarta hoje? O defensivo? Não. Você vai imaginar que ele vai chegar na planta, vai chegar na lagarta, vai derreter ela vai morrer. Vai morrer seca. E o mundo vai morrer seca, vai paralisar. Quando você comer o produto, né? Hoje, um dos principais produtos químicos que mata a lagarta, sabe o que ele é? Nada mais que um anestésico que paralisa o maxilar da lagarta, ela pode comer. Meu Deus. Você sabia disso? Não. Ninguém sabia. Então muitas vezes, o veneno. Quando se fala em veneno, já pensa numa soda cáustica que vai derreter com tudo. Então, dentro dessas existem milhões de curiosidades. Assim, questão, o orgânico. Aí entra o orgânico produzido pelo BMST, né? Já que nós estamos falando, exatamente. Né? Aí é uma defesa que vai muito fora da curva, né? Hoje, claro, o governo vai defender o que eles falam a respeito do MST também. Tem se confunde muito MST com agricultura familiar. Né? Aí outra coisa, para colocar contra os produtores. Hoje o sindicato rural é para todos os produtores, não é para produtor de tantos hectares, de tantos mil hectares. Hoje dentro da ProSoja, o mesmo produtor que está sentado do meu lado lá, cansei de na ProSoja, produtores de 50 mil hectares tem o mesmo peso de um produtor que planta 70 hectares. Porque é uma entidade que valoriza o agro, né? Não tem distinção, esse pode mais, esse pode menos. Igual o Sindicato Rural de Canarana, é para todos os produtores. É para ir lá, é para ter um suporte, né? Para usar. Aí muitas vezes o MST que é agricultura familiar, para criminalizar o pequeno produtor. Isso não é verdade. Existe o MST que está invadindo e existe o produtor familiar que está ali lutando como todos nós. Que está com a família dele, que está com os filhos dele, que está tentando ajudar, que está tentando somar. Aí muitas vezes se chama uma agricultura familiar, agricultura do sindicato do MST. Não é isso. Todo produtor rural tem o mesmo reconhecimento, tem o mesmo valor que está produzindo. E muitas das vezes sofrendo ali no sol a sol e aí agregam um produtor pequeno ao MST. Né? Dentro do Mato Grosso, se ninguém sabe, esses dias teve uma reunião com o governador e o presidente da ProSoja, o Lucas, sobre invasões no estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso teve 0 invasões comparado aos outros estados, porque a gente tem um governo, uma diretriz dentro do estado que está do lado do produtor, né? Tem terra sobrando para quem tiver a boa vontade de ir lá e fazer o que é certo, mas não é invadindo a terra dos outros que vai fazer. E aí você imagina, né? E aí dentro daí existe uma guerra muito grande, porque é um toma lá da cá, um governo tentando jogar muitas vezes sindicato contra produtores contra agricultura familiar.
né, entendeu? Então, dentro dali, muitas vezes se causa uma guerra dentro do próprio país, né, ou dentro do próprio núcleo ali produtivo, né, que é o produtor que tira leite, que vai vender a feira, é o produtor rural, que merece, que tem que estar junto com os produtores, ele não tem que se sentir menor que os outros, né? Como repito, a maioria dos produtores são pequenos produtores, ressalvo o caso de poucos que você vê na TV, muitas colhedeiras que são grandes grupos, entendeu? Então a realidade do Brasil, do Mato Grosso, são pequenos produtores que trabalham em família, né? Que estão ali lutando, que precisam de uma ajuda, talvez agora passando por um momento de crise para se restabelecer, porque ele vai brigar de novo. Eu acho que não é justo muitas vezes você condenar um produtor. O produtor plantou, deu errado, mas foi culpa dele, porque ele não estava preparado, ele não fez o que tinha que fazer. Mas como eu falei desde o começo, é chuva, é decisão, é escolha de material. Você vai na Ginetec hoje, tem 200, 300 cultivares que você tem que decidir a qual. Fertilizantes, né, foliares, produtos defensivos agrícolas, entendeu? Isso dentro da pecuária também. Eu estou falando muito da agricultura, mas dentro da pecuária existe outro mundo gigante. Você né? Falando assim de produtores pequenos, eu cresci também em sítio, né? Meu pai é produtor, pequeno produtor, e lá a realidade do assentamento ali que meu pai reside são pequenos produtores, e realmente é uma dificuldade muito grande, igual você falou. Meu pai hoje está passando pela dificuldade o quê? Muito gado, não tem onde colocar, não tem o pasto, o alimento para se comprar, o preço para ele, produtor, não é fácil, realmente. Para o pequeno e para o grande não é fácil para nenhum dos dois. Não é fácil. Aí você vê muitas vezes o pasto, né? É cheio de gado. Aí o produtor, mas eu tô apertado, não tô podendo. O gado comendo pasto, ele comprou muitas vezes lá atrás por 290 arroba e hoje está vendendo por 170. Ele perdeu o time de 2 anos, perdeu o serviço, perdeu o que ele foi dar, o sal mineral pro gado, perdeu tudo. Mas tá com o pasto cheio, é só vender que resolve. Só que dentro disso aí ele tem que vender para comprar de novo, porque não adianta vender tudo. E o que ele vai fazer depois? Como é que ele vai girar? Tem que vender, comprar de novo, tem que trabalhar, tem manutenção, tem tudo. E os altos e baixos. Ano passado vendemos soja 170, 180, hoje estamos vendendo soja 90. Né? E o que aconteceu? Ano passado a gente tinha juros altos, esse ano temos exorbitantes, e mesmo assim vamos ter quebra de safra, né? Dentro da cultura da soja agora também. A gente não sabe, plantamos o milho na esperança que vai chover, que a gente vai recuperar, ninguém garante que vai ter. Né? Hoje também puxando um pouco do lado do gergelim, Canarana hoje é referência de gergelim. Estamos aí, vamos passar aí de 200 mil hectares de gergelim. Quando começou gergelim, começamos aí com 20 mil hectares, 30 mil hectares, 40, 50. Hoje as maiores recebedoras do Brasil está aqui, né? Em Canarana é referência quase que mundial de gergelim, né? E hoje o gergelim está do lado do produtor para agregar, porque a segunda safra do produtor é complemento muitas vezes para pagar a primeira. Sim, e muitas vezes não sobra da primeira, ele se defende na segunda, que muita gente não sabe. Não, mas é 2 safras, ganha dinheiro na soja, ganha dinheiro no gergelim, ganha dinheiro no milho, isso é bom demais. Tá recuperando, usando um para recuperar o Exatamente, outro, né? Mas tudo foi pagado caro. Tudo foi pagado caro, nada é barato para fazer, entendeu? E aí quando se fala, tá colhendo gergelim tantos quilos por hectare, tanto. Mas quando você vai ver a liquidez, não é isso, entendeu? A liquidez não é o dinheiro, a conta de padeiro que se chama, né? Nada contra os padeiros, não sei por que saiu esse ditado de conta de padeiro. Mas vocês já ouviram falar, né? Conta de padeiro, você faz uma conta lá, por exemplo, do gergelim, meu Deus, o gergelim eu vou plantar, vou colher 1.000 quilos por hectare, vou vender a R$6, né? Vou ter isso aqui, nossa senhora, por hectare dá dinheiro demais, né? Mas vai ver, só o produtor dentro da propriedade sabe o que ele gastou, a dificuldade que ele passou, o tanto que ele colheu. Então, quando vai se falar de produtor, de produtividade, de preço, tem que ter uma autonomia muito grande, um conhecimento muito grande, né, para falar em números, para falar em valores e muitas vezes para condenar o produtor que está ganhando muito dinheiro. Tá ganhando muito dinheiro. Ai, Matheus, e falando ali em questão de lavoura e tudo, a gente enfrenta um grande problema na questão de mão de obra, né? Para vocês também, creio que não deve ser diferente. A gente tem sempre vindo muita gente de fora, Alagoas, Maranhão. Vocês conseguem encontrar suporte nessas pessoas ali pro agro também? Na questão da mão de obra? A mão de obra hoje, principalmente para o campo, está ficando muito difícil na questão tecnológica. Porque existe um preparo, não é mais como antigamente um trator que um senhor ia lá e fazia, mas nada é impossível para ser aprendido. Mas hoje um jovem, você pode ver, até
você vê um jovem hoje. Você não vê hoje alguém falando assim, nossa, eu vou ser borracheiro. Ou eu vou ser uma dessas profissões aí que exige, eu vou ser mecânico de máquina. Sim. Cada vez que eu estou reparando, está acabando, a vontade, o incentivo está cada vez menor, porque muitas vezes é um trabalho pesado, né? É um trabalho que muitas vezes você não fica mais no Zap tanto tempo, você tem que se dedicar, você tem que trabalhar. Muitas vezes não, né? A maioria das vezes é fora da cidade, aí tem gente que, ainda mais for jovem, né? Não quer ir, ficar lá na cidade, fora da cidade a semana toda, né? Exatamente. Aí o campo hoje tem internet, tem maquinários com tecnologias autônomas. Hoje o que existe mais tecnológico está dentro das propriedades rurais, porque tem que acompanhar o fluxo. Muitas vezes, o produtor, antigamente era lá um trator velho, uma coisa, eu não digo que tem muita gente que tem trator. E outra coisa, um trator dura, nossa, um trator lá em casa, lá que é 5 geração nossa, né? Sim. E que não quer dizer que ele não faça o trabalho de um grande. Mas hoje, para você atrair a mão de obra, o jovem para lá, tem que ter um trator com gabina, tem que ter um insufilme, tem que ter uma musiquinha, vamos dizer, ele tem que trabalhar até tantas horas, né? Então tem que ter um incentivo muito grande e cada vez menos vai trabalhando. Você vê que tem muita gente mais velha no campo hoje, que eu acho que quando acabar isso, vai ter uma dificuldade muito grande. Por isso a questão da autonomia das máquinas, daqui a uns dias, que não está um futuro tão distante, mas não está tão próximo. Sim. Mas mesmo assim, a gente vai ter que começar a pensar nisso, a questão da mão de obra braçal, principalmente. Né? Eu trabalho com melancia lá, o trabalho é muito braçal, porque é o carregamento, o plantio, é muito minucioso. Praticamente tem que trazer gente de fora. Você vê hoje para trabalho braçal, para o pessoal que ajuda a gente a juntar as pedras. Hoje tem máquinas, mas antigamente tinha que juntar. Eles vinham para fazer esse serviço, via oportunidade, cresciam, aprendiam. Dentro do sindicato hoje tem curso, o sindicato está trabalhando para especializar montagem de máquinas, desde ferrar um cavalo, desde você fazer polpa. Procura o sindicato, tem vários cursos, muitas vezes sobra vaga e são totalmente gratuitos dentro do sindicato, pelo Senar, pela federação. Para operacional de máquinas, operacional de pulverizador, regulação de bico de pulverizador, curso profissionalizante, né? Vai ter parceria com o IF para compartilhar agora essa questão que, eu não sei se vocês viram o campus que vai abrir agora, eu vi a notícia hoje também. A faculdade de agronomia que veio, o curso técnico, tudo isso agrega, mas precisa ter um incentivo também. Sim. E precisa gostar. Não adianta não gostar que não vai. Até eles estão querendo abrir outra fronteira agrícola muito grande na Austrália, né? Até isso o ministro Aldo Rebelo falou, até quando ele veio em Canarana e participou do circuito, né? Hoje a ProSoja tem 38 núcleos no estado inteiro, então é rodado 2 vezes por ano um circuito, e ano retrasado foi o Caio Coppola, né? E retrasado ano passado foi o Aldo Rebelo. Teve muito preconceito, o Aldo Rebelo era de um governo socialista, não sei o quê, mas o Aldo Rebelo hoje foi o relator do Código Florestal Brasileiro, né? Muitas vezes o que ele foi lá no passado é condenado, mas o que ele foi lá no passado era isso aqui, e a quantidade que ele agregou para o Brasil e para o mundo é gigantesco. Sim. Mas muitas vezes a nossa mente fechada, principalmente política e preconceituosa, né? Não estou defendendo partido A nem B, não estou falando que está certo, mas muitas vezes a gente se foca naquilo e fala, não, ele é daquele partido, não interessa, ele pode fazer milagre que para mim não vou engolir, né? Sim. E ele foi relator desse código, né, florestal, e agregou muito, né? E ele falou muito nessa questão das ONGs dentro do país. E assim, o produtor começou a prestar atenção no que ele falou, e muitas das vezes a informação que ele passa ali é uma informação que está relacionada diretamente ao produtor rural. Sim. Então a gente tem que ter a mente um pouco mais aberta e seguir muitas vezes escutar mais um pouco do que está acontecendo. Não importa se seja, temos que estar flexível a todo tipo de informação que segue. Se você vai digerir ela sim ou não, é da sua cabeça, mas muitas vezes você não pode estar passando para os outros uma autenticidade política, porque ele foi aquilo que ele não vai agregar nada. Sim. Daí voltando, né, na questão da Austrália, né? Aí ele falando que
Então, lá tem tudo. Tem tecnologia, tem dinheiro, tem todo mundo. Mas sabe o que faltou? Eles vieram para a América Central e para a América do Sul procurando mão de obra, porque isso não se faz. Um produtor, ele não nasce, ele não se forma produtor. Muitas vezes ele nasce produtor. Está no sangue, está no pai que passou para o filho, que passou para o neto, que ensinou. Claro que todo mundo pode aprender. Com certeza. Né? E vieram procurar mão de obra, porque eles tinham tudo, mas não tinham um produtor. Não tinha o cara que sabia. Ah, tem o melhor semente aqui, o adubo tá aqui, tá aqui. Como é que você faz? Não, põe na máquina e faz. Mas como é que faz? Né? Claro que a gente não é perfeito, não estou falando que a gente sabe fazer tudo. Sim. Mas tem o fator humano ainda nessa questão trabalhista que sempre vai existir. Então daqui a uns anos vai ter que ter um incentivo diferente para o cara ir trabalhar na fazenda, vai ter que ter uma remuneração boa. Quanto mais a mão de obra vai diminuir, mais vai ter que aumentar os critérios de contratação, né, de especialização. Claro que depois tem a contrapartida, não, se você ser especializado nisso, você vai receber bem. E hoje, dentro de propriedades rurais, tem colaboradores que ganham um salário de médico, porque sabem operar, só tem eles, ganham porcentagem em sacas de soja, né? Então, outra coisa, mora dentro das propriedades que tem a comida lá por evita conta. muitos custos, né? Exatamente, esse é o custo. Come lá, não paga energia, não paga internet, não paga nada. Aluguel. Para você criar uma família lá, né? Hoje, escola dos interiores estão muito preparadas. Antigamente tinha essa dificuldade, quando tinha um filho tinha que vir para a cidade. Né? Hoje as escolas estão preparadas, tanto municipais quanto estaduais. A mobilidade, hoje existem estradas muito boas para ir buscar aluno, né? Nos interiores também. Então é a questão da vontade mesmo desse serviço e procurar, do colaborador e procurar a fazenda para ser. Então, o sindicato tem os cursos, para quem não sabe, né? Pode procurar lá os cursos para dar o pontapé inicial. E dentro do sindicato, sempre existe o produtor está precisando de um motorista, está precisando de um operador. Ah, mas eu não tenho experiência. Mas você tem vontade? Tem. Então eu vou fazer. Não existe um preconceito, uma exigência. Sim. De você ter, não, você tem que ser tal para você dar conta de fazer. Não, a gente está precisando. E muitas das vezes é aquela coisa, você não nasce preparado, você se prepara conforme o tempo. E ninguém nasce sabendo tudo. É verdade. Né? Matheus, eu quero já começar a agradecer. Eu tenho que começar, porque se não começar a agradecer, eu não paro mais. Foi uma conversa muito bacana, muito esclarecedora. Quero deixar um espaço para você também deixar uma mensagem para os produtores, aproveitar que você está aí nesse meio, né? Deixar uma mensagem aí para os produtores. E mostra sua pulseirinha também. Você viu a pulseirinha? Eu vi. A pulseirinha do câmbio, essa aqui, toda associada à ProSoja, pode buscar, essa aqui que tem lá na ProSoja. Isso aqui foi uma campanha Pátria no Campo que a ProSoja fez, todos os produtores rurais, não sei se vocês viram na beira das estradas, foi distribuído bandeira do Brasil, que hoje o patriotismo eu acho que tem que estar acima de tudo, né? O país que a gente vive é maravilhoso, é gigante, eu tenho muito orgulho do país, do estado onde vivo, da cidade onde eu vivo, independente de política, independente de problemas, a gente tem que amar o que a gente faz, onde a gente vive, parabenizar todos os produtores, porque são todos heróis, são todos campeões no que fazem, né? Deixar a mensagem do sindicato, da ProSoja, que momentos bons passam, momentos ruins também passam. A gente está à disposição para dar todo o apoio, o suporte. Muitas vezes a gente não consegue resolver tudo. Eu falo a gente porque eu estou como à frente da entidade, né? Em nome do presidente do Sindicato Rural, Alex Vichy, em nome do vice-presidente leste da ProSoja, que é o Diego da Lasta, né? E todos os outros, delegado coordenador, o Cláudio Tom, e dentre outros vários produtores, que ninguém faz nada sozinho. Precisamos de apoio do outro, estamos para agregar, né? E como à frente de uma entidade, a gente está para dar uma palavra de esperança. E o produtor, quando se fala em produtor, a esperança é o que revigora, né? A esperança de plantar, esperar nascer, ter fé, colher, tá com a sua família aí, porque o produtor é uma fábrica em céu aberto, né? E falar também que não é vergonha dizer que tá tomando remédio para ansiedade para dormir. Eu
Acho que todos estão. Porque faz parte, faz parte e a gente tá no mundo aí. Eu acho que não pode deixar de pescar também. Eu falo Tem que isso tirar um pela tempinho, né? Não pode. Eu vou pescar, eu quero avisar pros meus amigos que eu prometi pescar ano passado que eu não fui. Tá ficando gravado, né? Agora vocês podem cobrar. Esse ano eu vou, tá? E podem me chamar. Se vocês não me chamarem, eu vou sozinho também, mando foto pra vocês. Mas um abraço para todos os produtores. Continuem firmes, contem com as entidades. E que Deus abençoe muito essas próximas safras que venham e que tudo dará certo aí. A gente vai caminhando devagarinho, vai se defendendo, vai reclamando, vai vivendo. A vida vai passando e a gente vai sendo feliz muitas vezes e às vezes não transparece essa felicidade, mas de trás de cada produtor sim existe uma esperança, uma fé e uma bondade muito grande e um amor muito grande por o que faz e aonde a gente mora e o que a gente faz. É isso, obrigada e sucesso e que Deus, igual você falou, que Deus abençoe e que as próximas safras sejam melhores. Obrigado e desculpa ter falado tão rápido de tantos assuntos, se vocês se perderam, depois a gente escreve alguma coisa. Quando eu tiver um pouco acelerado, é só, agora a tecnologia tá ajudando pra tudo, né? É porque eu tô acostumado a botar no 2, no coisa, no 2. O áudio até a minha esposa fala pra mim, você costuma escutar no 2, você acaba falando igual no 2 também. É verdade, você começa a escutar muito, né? É verdade. Mas meu jeito, eu sou, pra quem vê, eu também sou ansioso, né? Bastante ansioso, mas um coração bom. É isso, então.